Podemos começar, Ana Moraes? Podemos começar, professor Carlos. Boa noite a todos, então. Uma imensa alegria, um prazer enorme termos a presença de todos vocês na noite de hoje. A noite que, então, 17 de outubro, será o último dia do nosso colóquio, 10º colóquio da 21ª Semana Acadêmica de Letras, colóquio de Leitura e Cognição. Temos presenças ilustres na mesa, a professora Carmen Lúcia Helfer, nossa reitora da Universidade de Santa Cruz do Sul, e a professora Lúcia Pelanda, reitora da Universidade Federal da Ciência da Saúde de Porto Alegre. Também fazem parte da mesa a Aline Vanin, que vai fazer a mediação da conversa das reitoras, né, essa fala que será apresentada por ambas. E também temos do Comitê de Organização, a professora Ana Munari, nossa coordenadora e quem mobilizou, de fato, que tornou viável esse evento com a magnitude que está acontecendo. Agradecemos, desde logo, a professora Munari, ao seu trabalho, a sua dedicação, junto com a Sabrine, que foram duas guerreiras e grandiosas mulheres para a realização deste evento. Tá? Estamos também com a professora Rosângela Gabriel, coordenadora do nosso programa de pós-graduação em Letras, mestrado e doutorado. Faz o trabalho de Libras a professora Suzana, que é a nossa intérprete. O evento começou na segunda-feira, já com o pré-evento, né, com a Semana de Letras, e tivemos números bastante expressivos. Né? São 458 inscritos, participam painelistas de 15 países, são 27 palestrantes internacionais, tivemos 22 oficinas, tivemos 6 sessões de leitura comentada, várias mesas temáticas, e à tarde foram oferecidos, sempre tarde ou manhã, 17 seminários temáticos que envolveram 211 trabalhos. Tá? Então, uma semana grandiosa, de muita mobilização, e foi também o momento em que aconteceu o primeiro encontro internacional de intermedialidade, né? Uma promoção coordenada pela professora Ana Munari. Um prazer tê-los aqui, é uma grande honra para o programa de pós-graduação em Letras. Fechamos a semana com a fala da professora Carmen e da professora Lúcia, que vão nos trazer perspectivas e horizontes para a educação superior, os desafios do ensino superior, em tempos tão instáveis como os que estamos vivendo, né? Certamente será uma fala muito importante. De imediato eu passo agradecendo a todos, né, que contribuíram para este evento, aos participantes, aos painelistas, os nossos bolsistas, os nossos colaboradores de um modo geral. Eu passo a professora Aline para fazer a apresentação das palestrantes de hoje. Boa noite a todas e todos. É com muita alegria que eu abro, então, essa mesa de encerramento desse colóquio de leitura e cognição, que fez jus ao título elaborado, né? Interconexões em transformação, culturas, linguagens e mídias em um indizível mundo novo. E foi um evento que buscou trazer perspectivas diversas que contemplaram desde o campo das linguagens, da tecnologia, da inclusão, da alteridade, da decolonialidade e de tantos outros. E eu tenho a honra de mediar a conferência de 2 mulheres à frente de instituições de ensino superior de excelência. Apresento, então, a professora Carmen Lúcia de Lima Helfer, que é reitora da Unisc, como bem comentou, como bem falou o Carlos. Ela é reitora da Universidade de Santa Cruz do Sul, presidente da Associação Pro Ensino em Santa Cruz do Sul, tem graduação em Direito e Informação de Professores, mestrado em Educação, especialização em Currículo e Gestão Universitária. É professora adjunta do Departamento de Ciências, Humanidades e Educação da Unisc e atua na área de formação de professores e gestão da educação superior. Também temos, para compor a mesa, a professora Lúcia Campos Pelanda, reitora da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Ela é professora do Departamento de Saúde Coletiva dessa universidade, possui graduação em Medicina pela URGS, mestrado e doutorado em Ciências da Saúde pela Fundação Universitária de Cardiologia, e baseia muito da sua prática em medicina baseada em evidências, isso é muito importante, e é membro do Comitê Científico de Apoio ao Enfrentamento à Pandemia da Covid-19 dos Estados do Rio Grande do Sul. Eu vou passar a palavra à professora Lúcia Pelanda, que vai proferir a conferência intitulada Ciência, Conexões e Pandemia. Obrigada, professora. Muito obrigada, boa noite a todas e todos. Estão me ouvindo?
Estão conseguindo ver a minha Sim. tela também? Sim. Bom, então eu agradeço muito o convite, para mim sempre é um prazer estar na Unisc, pena que dessa vez não é pessoalmente, que eu não posso comer cuca junto com vocês e participar do lançamento, mas sempre é bom estar com vocês, mesmo que seja à distância. Então, a professora Aline me pediu para falar um pouquinho sobre a pandemia, sobre saúde coletiva e essas conexões, né, que a gente pode fazer com a ciência. Primeiro, eu queria dizer para vocês que toda saúde é coletiva, e acho que essa pandemia nos deixa bastante explícito isso, né? Para dar um exemplo bem óbvio, é a questão dos super espalhadores. Às vezes, uma pessoa, como essa paciente da Coreia, paciente 31, ela consegue ter contato com mais de 1.000 pessoas, no caso dela, né? E a região dela, na Coreia, tinha mais casos lá no começo da pandemia do que a própria capital, porque é uma paciente que não aceitou o isolamento, estava com febre, estava com sintomas, e acabou participando de um culto num lugar fechado, todo mundo sem máscara, e ela desencadeou, então, uma epidemia naquele local. Então, para deixar bem explícito que uma doença infecciosa com super espalhadores talvez seja um dos bons exemplos que a gente tem de quanto a gente está conectado com a saúde de todos em volta. Exemplos quase tão óbvios quanto esses são as demais características dessa pandemia, né? Nós temos chamado de sindemia, porque é uma interação, na verdade, de várias coisas, não é só o vírus e um hospedeiro, é a interação de outras doenças, outros fatores de risco, vulnerabilidades, das condições ambientais e até da própria gestão da pandemia. Então, se por um lado tem o SARS-CoV, por outro tem um ambiente, né, de profunda desigualdade social, como, por exemplo, nós vimos no estudo EpiCovid, que foi realizado com 99.000 pessoas no Brasil, em 133 municípios. A Unisc participou também, a UFSPA, várias universidades do Rio Grande do Sul participaram do EpiCovid-RS. Só para mostrar, esse aqui são os resultados do EpiCovid-BR. Os indígenas, por exemplo, tiveram 4,5 vezes mais exposição do que os brancos. Os negros tiveram 2,5 vezes mais exposição. Aqueles domicílios com mais de 6 pessoas tiveram quase o dobro de exposição, e o quintil mais pobre também praticamente o dobro do que o quintil mais rico. Então, aqui estão os municípios, né? Então, a gente vê que existe uma interação, não é só o vírus e o hospedeiro, existe uma interação importante. Mesmo nos trabalhadores de hospitais, os mais afetados entre os trabalhadores diretamente envolvidos com os pacientes eram os técnicos de enfermagem, porque eles têm um contato maior e tudo. Mas o que chama atenção é que mais do que os técnicos de enfermagem foram afetadas as pessoas da segurança, da limpeza, dos serviços de apoio, de logística, né? Com mais exposição do que quem estava diretamente em contato com os pacientes. Então, também, de novo, demonstrando a questão da desigualdade social. Em relação às estratégias também, que também tem conexão, existem várias estratégias para se lidar com o vírus, né? Uma delas seria a Covid-0, que seria a ideal, que alguns países adotaram, como a Nova Zelândia, que não foi o que aconteceu no Brasil. A segunda seria, então, em oposição, uma imunidade de rebanho. Eu boto entre aspas, porque eu não gosto desse termo, a gente poderia chamar de imunidade coletiva, mas a gente já sabia desde o começo que seria extremamente danosa, né, que custaria muito caro em termos de sofrimento. E uma terceira que seria uma intermediária de conviver com o vírus. Essa estratégia intermediária é um pouco perigosa, porque a gente não tem a certeza, né, de quando está seguro para liberar, e às vezes pode acontecer, como aconteceu no Rio Grande do Sul, alguns picos por uma liberação muito precoce. Bom, então, nesse índice de performance da gestão da Covid, que foi feito, só tem os dados de janeiro desse ano, o de março o Brasil não entrou porque não tinha dados. Em janeiro, o Brasil tirou o último lugar de gestão da pandemia entre os 98 países avaliados. E isso significa, como resultado também, que nós tivemos um excesso de mortalidade. Isso aqui é a média de mortalidade entre 2015 e 2019, desculpe.
2020 a gente vê que o ano inteiro teve uma mortalidade acima do esperado, e 2021, então, muito acima do esperado, né? Isso já reflete mais de 2 anos, em média, de expectativa de vida do brasileiro. Casualmente, não é para puxar a brasa para o nosso assado, para meu e da Carmen e de todas as mulheres que estão aqui, mas casualmente os países governados por mulheres parecem ter saído melhor na pandemia. Por quê? Porque tem uma melhor comunicação, mais engajamento, né? Comunicação para o engajamento da população, decisões rápidas baseadas na ciência, mais testagem e rastreamento, mais medidas de distanciamento, mais medidas de prevenção respiratória, depois eu vou falar um pouquinho, e depois, mais tarde, né, quando começou a ter a vacinação. O exemplo que é muito usado, que é o exemplo da Suécia, casualmente, da Suécia comparando com os outros países nórdicos, né, a gente vê que realmente o único país governado pelo homem foi o que teve pior resultado, mas não por ele ser homem, mas por ter adotado essa estratégia da imunidade coletiva, né, muito cedo. Então, assim, lá no começo da pandemia, a gente já sabia que isso não funcionaria, né? Essa questão de exposição ao vírus. O próprio prefeito de Milão, que fez uma campanha, Milão não pode parar. E aí, logo depois, ele se arrependeu quando ele viu, né, o que estava acontecendo. O que eu chamo a atenção é que agora, em maio de 2021, depois de tudo que a gente já sabia, a gente continuava vendo o mesmo slogan, né? A economia não pode parar, agora aqui no Brasil. Então, parece que a gente demora muito para incorporar o conhecimento científico nas decisões, né? Um outro exemplo que eu queria dar para vocês é que é importante a gente ver o invisível. Tem um médico chamado Inácio Semmelweis, que era médico em Viena, e ele observou que a mortalidade materna, quando os médicos faziam partos, era 3 vezes maior do que a mortalidade quando as parteiras faziam partos. E ele viu que as parteiras não tinham outros pacientes infectados, né? O médico atendia paciente infectado, ia lá fazer um parto, nunca lavava as mãos. E ele, então, instituiu a obrigatoriedade de lavar as mãos. E aí a mortalidade reduziu imensamente, mas ele foi demitido. A história dele é bem triste, inclusive, acabou num asilo, né? Porque, imagina, primeiro porque ninguém estava enxergando, né, bactérias, não existia ainda esse conhecimento, então acharam que ele era louco. E segundo, mesmo com o resultado, e isso é medicina baseada em evidências, né? A gente vê o resultado do que acontece, e mesmo assim não foi possível, as pessoas não conseguiram incorporar isso na prática. E é muito o que aconteceu agora na pandemia em relação à prevenção da transmissão respiratória. Demorou mais de 1 ano praticamente para as autoridades aceitarem a questão da transmissão respiratória, entenderem, né, para a gente, como sociedade, talvez não tenha entendido. Hoje de tarde eu estava numa reunião com várias pessoas e praticamente acho que menos de 30% estavam com a máscara adequada, por exemplo. Então, os pilares da prevenção respiratória, daquilo que a gente não está enxergando, né, dos aerosóis, das gotículas, que podem viajar até mais de 6 metros, então não adianta só distanciamento. Tem que ter um conjunto de medidas, que é máscara, ventilação, distanciamento. Com máscara, ventilação e distanciamento, a gente consegue reduzir muito o risco, né? Mas demorou muito e ainda parece que não chegou esse conhecimento. Aqui tem uma cidade que eu vi assim só peguei como exemplo, né? Escolas municipais cumprem protocolos sanitários rigorosos, e dos protocolos sanitários rigorosos tem medir temperatura no pulso, que não adianta nada, o tapetinho, que tem pouquíssimo impacto, e o álcool gel, pouco impacto também. E aí eu fui olhar aqui uma pessoa, né, provavelmente um custo enorme para fazer toda uma desinfecção que não é necessária, né? E eu fui olhar no protocolo lá da escola e não fala nada sobre ventilação, por exemplo, né? Que é muito mais importante do que o tapetinho e do que o álcool. Então, quanto o conhecimento científico demora para ser incorporado, principalmente nas decisões de saúde pública. E, por exemplo, para vocês terem uma ideia do que está acontecendo agora, né?
Eu trouxe o caso da Flórida, tem um colega meu que está lá e está com um paciente no estacionamento, mais ou menos o que aconteceu em março para nós, só que com uma vacinação muito mais avançada, tinha já uma vacinação mais ou menos, um pouco acima dos nossos níveis, inclusive, e o pico de casos e de mortes na Flórida está acima dos outros, né, anteriores. O que pode ter sido a diferença? Primeiro, é uma epidemia dos não vacinados, com certeza, né? Mas uma das coisas que pode ter acontecido de diferença é que lá ninguém mais estava usando máscara. Inclusive, o governador da Flórida estava brigando com as escolas, ameaçando retirar o financiamento para aquelas escolas que obrigassem as crianças a usarem máscara. Então, talvez tenha sido um dos elementos que causou esse pico tão grande, e talvez seja uma das coisas que está segurando um pouco mais para nós, é que a gente ainda está usando máscara, apesar de não ser a melhor máscara, mas se todo mundo usa, já ajuda muito, né? Então, isso é muito exemplo de quanto o pensamento coletivo é importante numa pandemia, e sempre, na verdade, e ele é muito diferente do raciocínio clínico de risco individual. Toda a discussão que teve essa semana sobre vacinação para adolescentes levou em conta o risco individual dos adolescentes, mas não o risco coletivo, né, da sociedade. Então, por isso que eu acho que as universidades são tão importantes, e já citei, né, por exemplo, que a Unisc e a UFSPA participaram desse projeto do EpiCovid. As universidades são importantes, inclusive, para dizer que a Terra é redonda, né? Isso aqui é de 1551, da Universidade de São Marcos, a primeira universidade da América Latina, dizendo ali, ó, que a Terra era redonda, que tinha mais terra, né? Que tinha mais além. As universidades se mobilizaram muito rapidamente para fazer projetos de pesquisa, para sequenciar o vírus. Esse aqui foi um projeto que a gente fez bem no comecinho da pandemia lá na UFSPA, para validar o teste. O EpiCovid, né, que teve a participação das nossas universidades, foi divulgado numa live pelo governador, acho que isso foi bastante importante, né, mostrou assim o quanto que ali no começo estava sendo valorizado e a população se engajou muito na questão da coleta do EpiCovid, por exemplo. Isso aqui repetiu. A questão da assistência à saúde, também os hospitais universitários e de ensino foram fundamentais, na testagem, uma série de ações, né, produção de álcool gel. E o tipo de pesquisa também que veio das universidades é a questão da desinformação, da infodemia. Isso aqui é um gráfico da professora Raquel Recuero, da UFPEL, mostrando, por exemplo, a polarização na discussão sobre a cura da Covid, né, a cura entre aspas. Em azul, um grupo que compartilhou a informação verificada, e em vermelho, o grupo que compartilhou a desinformação, para a gente ver assim a assimetria, né, desses grupos e o quanto eles acabaram tendo muita influência nessa pandemia. Já antes da pandemia, isso foi em 2019, a OMS já considerava o movimento antivacinal como uma das 10 maiores ameaças à saúde mundial. Felizmente, no Brasil, esse movimento recuou bastante, né, com a divulgação científica, mas ele não desiste. Então, essa semana a gente teve mais um movimento, mais um ataque, né, desse movimento. E a outra coisa que eu acho fundamental das universidades é uma questão mais intangível, né, que não é simplesmente, não dá para medir, né, que é essa questão da formação dos jovens, que é a formação do futuro, e o nosso professor honoris causa, Nútil Ordine, diz que é exatamente quando uma crise sufoca uma nação é que é necessário duplicar os recursos destinados ao saber e à formação dos jovens, para evitar que a sociedade caia no abismo da ignorância. E eu acho que é justamente essa questão do abismo da ignorância que nos faz cair, né, perpetuar pandemias. Né? E ele diz, será preciso lutar muito nos próximos anos para salvar dessa deriva utilitarista não somente a ciência, a escola e a universidade, mas tudo o que chamamos de cultura. Porque a gente pensa assim, então só pode investir em ciência, em medicação, mas acontece que as ciências humanas são fundamentais para a gente entender isso que está acontecendo agora, inclusive durante a pandemia. Né? A gente tem visto que eu até
acho que coloquei aqui, a gente tem visto exemplos de quanto que a técnica desprovida de ética e desprovida de uma compreensão maior da sociedade tem sido, inclusive, perigosa, né? Então, eu penso assim, o quanto que ficou evidente durante a pandemia a importância das humanidades na formação em saúde também, e a integridade em pesquisa, que também foi um tema que nós comentamos muito recentemente, né? Ao mesmo tempo, o nosso orçamento vem caindo. Esse aqui é só o orçamento de pesquisa científica. Eu sei que a professora Andréa também se preocupa tanto quanto eu, professora Andréa Valim, né? Sobre o orçamento, inclusive para pesquisa científica com a pandemia. O Brasil foi um dos que menos investiu em pesquisa, e a gente tinha nas nossas universidades, a gente tinha inteligência, a gente tinha capacidade, a gente tinha como fazer, por exemplo, desenvolver uma vacina mais rapidamente, mas a gente não tinha recurso, né? Então, como eu falei antes ali, eu acho que a educação ajuda, inclusive, a enfrentar melhor as próximas pandemias, né? E para, assim, o último tópico, falando da conexão entre a nossa saúde e a saúde do planeta. Então, poluição, aglomeração urbana, destruição de florestas vão levar ao desenvolvimento de novos patógenos. O tratamento inadequado, por exemplo, da Covid-19 levou à resistência bacteriana, isso pode também levar ao surgimento de novos problemas de saúde. Tem alguns pesquisadores que dizem que a próxima pandemia vai surgir da Amazônia. Inclusive, esse artigo tem a participação de uma professora da UFSC, a professora Ana Veiga. E enquanto a gente não aprender que essa é realmente uma doença coletiva, que não adianta, por exemplo, vacinar um país inteiro, e o país inteiro fazer uma terceira dose e vacinar as crianças daquele país e não vacinar os outros países, a pandemia vai se perpetuando, né? Então, nesse momento aqui, em 20 de julho, 25% da população mundial tinha sido vacinada, mas só 1% da população dos países pobres. Então, essa desigualdade vai perpetuar, né, a pandemia, vai ser muito difícil, porque vão surgir novas variantes, e até agora todas as variantes foram sensíveis à vacina, mas daqui a pouco pode surgir uma que não seja sensível, justamente por essa questão da gente não ter os vacinados, né? Nesse momento a gente está com a Delta, com um aumento de surtos, vamos acompanhar com atenção o que vai acontecer, mas acho que é muito importante dizer que o vírus expõe essas nossas fragilidades, né, nosso preparo como sociedade, e enquanto a gente não aprender a lição de que se uma pessoa estiver em risco, todas vão estar em risco, talvez seja muito difícil a gente vencer isso, né? Acho que a gente tem essa possibilidade agora. A gente tem muitos caminhos possíveis, mas a gente está muito mais próximo do final da pandemia, desde que a gente aprenda com ela, né? Aprenda que o pensamento coletivo é fundamental, aprenda a incorporar, né, esses aprendizados na nossa vida. Quando me perguntam quando é que a gente vai voltar ao normal, eu digo, aquele normal, espero que nunca, porque nada do que a gente vivia era normal, né? Nada dessa desigualdade, dessa vida que a gente vivia, que causou uma pandemia, era normal. Então, acho que é isso, assim, para nós é muito importante dizer que a solução é multifatorial e depende de ciência e solidariedade. É isso, para a gente poder discutir um pouco mais. Obrigada. Obrigada, professora Lúcia, pela brilhante fala. Eu acho que a gente vai deixar as perguntas para o finalzinho, né? Eu vou passar a palavra para a professora Carmen Lúcia Helfer. Ela vai proferir a conferência intitulada Educação Superior em Tempos de Pandemia, uma crise propícia para transformações. Obrigada, professora. Obrigada, uma boa noite. Quero cumprimentar a nossa visitante, vou começar por ela e pela brilhante apresentação, Lúcia, da tua participação e eu compartilhar dessa mesa contigo. Bem-vinda a esse painel e ao UNISC. Cumprimentar a professora Ana Munari, que é coordenadora do evento, promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Letras da UNISC, pelo Departamento de Ciências, Humanidades e Educação e o curso de Letras e Comunicação Social.
Professora Rosângela, coordenadora do programa, professor Carlos Aires, integrante da comissão organizadora, coordenador do curso de letras, professora Aline, que vai da mediadora da mesa e que é também da Universidade Federal de Ciências da Saúde e que faz essa mediação importante entre as duas universidades. Queria cumprimentar também a todos os participantes desses eventos, porque são 4 em uma semana, e dizer que ele já é um sucesso. Como reitora da instituição anfitriã, estamos muito satisfeitos com a organização e com a participação de 458 inscritos, como disse o professor Carlos, e 15 países. É uma pena que o encontro não é presencial? Sim, também acho que nós não podemos nos encontrar pessoalmente, mas também a tecnologia propicia que vários pesquisadores do mundo, vários pesquisadores socializem essa produção do conhecimento de forma virtual. Como tudo na vida tem os dois lados, e a tecnologia, de fato, foi uma das áreas em que mais aprendemos e nos provocou mudanças enquanto universidade. Lúcia, tuas reflexões foram importantíssimas e eu vou numa outra direção. Quem fala aqui é uma reitora, professora a vida toda da área da educação e que vivenciou, digamos assim, a gestão de uma universidade comunitária há quase 2 anos, em tempos de pandemia. E também a experiência que construí junto ao Consórcio das Comunitárias Gaúchas, o COMUNG, que concentra 14 instituições comunitárias do Rio Grande do Sul. E talvez nesse momento aqui seja importante colocar o que é uma universidade comunitária, que é tão difícil de entender esse conceito, e nós que vivemos dentro dela entendemos, mas a gente sabe que pelo Brasil afora, essa experiência é muito singular no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, porque são instituições que nasceram dos interesses das comunidades locais e regionais, cresceram, têm mais de 50 anos, algumas 60, 70 anos, mas nos idos dos anos 60, o movimento muito forte de criação dessas instituições no Rio Grande do Sul. Com isso, muitas possibilidades dos jovens do interior do estado cursarem seu ensino superior no interior do estado e que não podiam se deslocar para os centros maiores ou cidades onde, de fato, existiam as universidades federais. Fizemos várias parcerias, a história conta, né? Nos constituímos faculdades integradas e nos tornamos universidade em 1993. O que nos qualifica, o que nos caracteriza? É essa vocação para a relação comunitária, para o desenvolvimento de nossas comunidades. Nós não temos objetivo de lucro, mas vivemos e arrecadamos, sim, todos os investimentos são aplicados no projeto educacional da universidade. E isto, de fato, nos últimos anos, as políticas públicas no país mudaram bastante para todas, as federais, as municipais, as estaduais, as universidades comunitárias. No Brasil, praticamente, temos 3 tipos, né? As universidades públicas, federais, estaduais, municipais, as universidades privadas, que objetivam, sim, resultados, lucros a partir da educação, da oferta de educação superior, e as universidades comunitárias, que são vocacionadas para o ensino, pesquisa e extensão, com forte relação na comunidade e com a comunidade. Bom, isso nos caracteriza também, né, com um forte papel de inserção social. E as evidências do ano de 2020, de fato, elas foram muito significativas e muito mostraram que não se resolve problemas sociais, problemas sanitários sem ciência. E o papel das universidades no contexto da pandemia foi fundamental, porque nós paramos praticamente em março de 2018, como todas, paralisamos nossas atividades, nos mobilizamos todos para um ensino remoto, uma substituição do presencial ao remoto, naquelas áreas, disciplinas e módulos
teóricos. As práticas foram suspensas, a presencialidade foi suspensa e até hoje estamos mantendo distanciamentos e não voltamos totalmente à nossa presencialidade. Mas o que destaca de 2020? Eu diria que foi um ano de fortes aprendizagens. Todas nós, todas as universidades, e por isso que eu falo do ponto de vista da educação, já falávamos em mudanças antes da pandemia. O que aconteceu em 2020 é que agilizou, aligerou, digamos assim, mudanças internas e muitas das nossas resistências ao ensino remoto foram modificadas. Nós aprendemos muito a usar tecnologia e penso que, nesse ponto, isso foi muito forte, trouxe para nós um outro modo de nos relacionarmos e permitir que quase não se ficasse loucos de tanto isolamento. Mas o encontro, através da tecnologia, não é a mesma coisa que o presencial, digo, mas permitiu os distanciamentos das nossas famílias, dos nossos alunos, o contato entre os professores, seus alunos, entre os gestores da universidade e os professores, foi realizado através da tecnologia. E outro fator que também foi bastante importante, e falo pela Unisc, foi essa relação da comunidade e a entrada da universidade em várias áreas para minimizar os danos, porque foi um fato inédito na nossa vida, na vida das instituições, foi colocada no colo dos gestores em março de 2020, e todos nós vivenciamos medo. Tivemos, sim, como a reitora Lúcia falou, que nos adaptarmos rapidamente, tomar decisões rápidas pela vida das pessoas. Ou seja, a vida em primeiro lugar, a proteção, minimizar os danos, desde exames PCRs, de telecuidado, medicina, telepsi, telegage, enfim. A comunidade foi bastante envolvida nas atividades aqui da universidade. E, nesse sentido, eu entendo que nós aprendemos muito sobre solidariedade, sobre empatia, do aluno de graduação ao aluno de mestrado e doutorado, dos professores aos técnicos administrativos, aos gestores. Nos somamos ao poder público, fazendo os exames de PCR, possibilitando resultados mais rápidos, nos organizamos, e a professora Andréia Valim, como foi citada pela reitora Lúcia, se envolveu o professor Marcelo muito rapidamente para organizarmos que a universidade fizesse e certificasse também exames. Participamos dos comitês, participamos intensamente de ações que envolviam, por exemplo, do sopão ao pão, nas comunidades mais vulneráveis, e assessoria, principalmente aos docentes, e muita formação dentro da universidade. Como reitora, como educadora, não tenho nenhum problema de dizer, nós temos que ter espaços internos para ter o professor colocando seus medos, as suas dúvidas, os seus não seis, e com humildade buscar aprender coisas que foram muito novas para muitos professores. Hoje, nós não estamos ainda com os nossos estudantes na universidade. Poucas turmas que dão conta do espaço, como foi bem dito, não basta máscara, precisa ventilação, não basta o gel, é o cuidado de si e do outro que importa. A vacinação fez uma diferença, mas sabemos que não é do conjunto, ainda não chegou a todos. E eu diria que a palavra que caracterizou muito, muito o ano de 2020 e 2021 foi o aprender. E aí não tem como dizer que aprender não está relacionado à vida. Nós vivemos, nós sofremos, nós nos adaptamos no sentido de nos reorganizarmos, reconfigurarmos os nossos saberes, as nossas práticas, diante de algo que realmente modificou a todos. Não foram só as pessoas, as instituições se modificaram. A pandemia acelerou as mudanças. Nós temos uma característica forte que precisamos
ter sustentabilidade, não só ambiental, social, mas financeira. E isto fez também com que tivéssemos que pensar em estratégias de manter o aluno próximo, não presente, mas próximo da universidade. Assim como nós tivemos nossos medos, nós também tivemos que mudar nossa conduta em relação ao acolhimento dos nossos estudantes. As universidades comunitárias praticamente são alunos trabalhadores e alunos que se deslocam das cidades da região para fazer seu curso superior. E isto desvelou muito o valor da educação e o valor da ciência. Em nenhum momento deixamos de persistir e insistir no valor da produção científica, no valor da ciência para a resolução dos problemas e também reconhecer que a falta que faz numa sociedade resulta no que nós estamos vivendo hoje, que foi tão bem caracterizado pela reitora Lúcia, né? Nós ainda não temos um pensamento coletivo, nós não temos esse sentimento de coletividade que poderia ter minimizado muito os danos causados pelo Covid. Insistimos muito em pesquisas, tanto internas, participando da pesquisa junto a diversas universidades do Estado. Também nos envolvemos em pesquisas para identificar o movimento do Covid na região, nos municípios, para que, de fato, pensássemos em estratégias. Pensamos que o 2021 seria diferente e não foi. Não foi, ele foi mais intenso em termos de contágios e iniciamos, então, e estamos ainda dando conta, com muitos desafios, sim, respeitando os protocolos, fazendo a gestão de tudo isso, mas botando a vida dos nossos alunos, dos nossos professores, dos nossos técnicos em primeiro lugar. Por quê? Porque nesse ponto nós temos que dar conta da humanização, mais do que nunca, promovendo um desenvolvimento mais igualitário. A pandemia desvelou uma enorme desigualdade que existe no país, em todas as regiões desse país. Os problemas do acesso, que não é só o acesso ao virtual, nós resolvemos emprestando, inclusive, equipamentos, fazendo monitoramento se os alunos tinham condições de acessar as aulas virtuais, e nós tivemos, sim, um dado que é bem revelador, 97% dos nossos estudantes tinham acesso à tecnologia. Mas quando eu falo em acesso, eu não quero só dizer o acesso à tecnologia. Nós temos que enfrentar, e os governos devem enfrentar, sim, uma política para diminuir a distância entre as condições de ensino-aprendizagem, entre quem tem acesso à educação e quem não tem acesso à educação de qualidade nesse país. Nós temos uma população de baixa renda que teve muita dificuldade de acompanhar, acompanhamos os professores de escolas e sabemos que muitos jovens e crianças se perderam nesse ano, não estando na escola. Escolarização para os pais dos estudantes, para acompanhar o estudo dos seus filhos. Muitos deles não tinham condições mínimas em casa e também de acompanhar o conteúdo dos seus filhos. Isso fez um desvelamento dessa desigualdade e que, mais do que nunca, nós temos que enfrentar isso nesse país e permitir ambientes mais adequados para o estudo, porque foi muito triste o que aconteceu em 2020, que vimos tão, digamos assim, colocado à tona tantas diferenças e tantas tristezas nesse país e tanta ignorância. Como foi dito, o custo da ignorância é muito maior que o custo do investimento em educação de qualidade. E será necessário uma nova forma de pensar e de estar no mundo. Estamos procurando melhorar, trabalharmos, principalmente também no formato de nos relacionarmos uns com os outros. Talvez, eu não acredito que nós vamos voltar ao normal. Não. Esse normal passado não volta. Né? E, ao mesmo tempo, não se sabe ainda qual será, o que acontecerá, porque viver com as incertezas, viver em tempos de mudança, será necessário.
E, nesse sentido, né, nós vamos, enquanto formadores, enquanto professores de universidade, trabalhar cada vez mais na busca da autonomia do nosso pensamento, dos nossos estudantes, cabeças mais abertas, mais flexíveis, mais criativas, mais autônomas, mais amorosas, mais tolerantes e com muito mais diálogo. E diálogo que significa ouvir e escutar o outro. Não basta estar falando, eu tenho que estar aberta para essa escuta, me sensibilizar. O que temos hoje é cada um fala e não está aberto para ouvir o que o outro tem e mudar os seus argumentos. Nesse sentido, nós precisamos realmente avançar. Mudanças no ambiente da educação superior, com certeza. Se já vinha em transformações, as mudanças são condições necessárias. Vai ser necessário cada vez mais a permanência da mudança. E talvez o mais importante de tudo será essa habilidade de lidar com o incerto, com o inseguro. Isto não é fácil mesmo, com a flexibilidade. O ano passado, enquanto presidente do Comung, a gente sabia como começaria o dia, mas não sabia como terminaria o dia. Produziu também entre os reitores muita aproximação, muita troca de experiências. Todas as instituições do Comung paralisaram no mesmo dia suas atividades e desde então se manteve num diálogo permanente de trocas, de experiências, de retornos, de formatos que estávamos mantendo contato com estudantes e professores. E mesmo assim, né, sabemos que erramos em algumas coisas, mas também acertamos em outras, e que o mais importante é essa abertura para aprender coisas novas, essa necessidade, digamos, do equilíbrio mental em situações que não nos são familiares. Foi um verdadeiro exercício de um equilíbrio que todos nós tivemos que encontrar em nós mesmos para também conduzir e liderar grandes grupos de docentes, de alunos, de técnicos administrativos e de uma comunidade que tinha uma expectativa e a universidade cumpriu o seu papel, né, entrando de cheio nas relações com a comunidade, tentando minimizar os danos. E para poder acompanhar esse futuro que vem pós-pandemia, nós não vamos só inventar ideias, produtos, nós vamos precisar nos reinventarmos diariamente, pessoalmente, praticar a reinvenção conosco, com os nossos entornos e muitas vezes, porque o futuro vai exigir isso. E aí se pergunta, bom, como vamos enfrentá-lo? Eu acho exatamente dessa forma, com a serenidade, com o equilíbrio que a educação necessita e, principalmente, com a persistência na esperança e na luta diária por melhores condições para os nossos estudantes, pelo acesso de jovens entre 18 e 25 anos, através de financiamentos, através de bolsas. Estamos desamparados totalmente nesse sentido. Tínhamos programas e hoje temos muito poucos acessos a financiamento. As universidades tiveram que ir ao encontro de seus estudantes para mantê-los em sala de aula, mantê-los na universidade. Isso é um investimento que se faz e tem muito forte o princípio da inclusão na educação, da inclusão na sociedade. Muitos estudantes tiveram suas famílias perdendo emprego, e isso afetou significativamente a evasão, os trancamentos, e tivemos que administrar com rigor também a área financeira da universidade para poder persistir e fazer essa travessia que o país necessita, que o futuro tem que ser um futuro que valorize a ciência, que valorize a produção do conhecimento, que valorize esse espaço de construção de conhecimento que o país necessita. Só vai haver desenvolvimento social se houver investimento em educação de qualidade. Os países do mundo que fizeram isso estão nos dando lição de desenvolvimento.
e penso que esse é o caminho. Nós vamos cada vez mais sermos universidades mais visíveis diante dos agentes da sociedade, requerendo novas formas de interação e inserção com o ambiente externo. Esse é um desafio para todas ainda. Mesmo sendo comunitárias, nós temos que ter a prática de dialogar, de pensar, de aplicar e de fazer junto. Pensar e fazermos juntos. Ir ao encontro, de fato. No ensino, na pesquisa e na extensão, a aplicação dos conhecimentos continuará sendo cada vez mais determinada pelas necessidades e demandas reais da sociedade. Penso que a gente evoluiu muito nisso e estamos cada vez mais envolvendo tanto o protagonismo dos nossos professores e estudantes, através de diferentes e novas metodologias, de reinvenções permanentes dos nossos projetos pedagógicos e, com certeza, a pandemia, ela diminuiu nossas resistências às questões virtuais, e são elas que está permitindo ainda que nossos encontros aconteçam, que nossa educação permaneça e que nos resta muita luta e muita persistência pela continuidade de uma educação de qualidade e pela necessidade que esse país precisa investir em educação. Então, eu vou me encerrando dizendo que é um prazer aqui. Eu tive uma outra abordagem, uma abordagem de uma reitora-professora, mas que traz toda uma experiência, digamos assim, de crença na educação, Lúcia. Eu ainda acredito. Acredito e tenho esperança de que isto vai passar para todos nós, para todas nós. Nós estamos compartilhando, e tu sabes o quanto é difícil a gestão de pessoas, a gestão dos ambientes universitários nesses tempos de crise. Crise sanitária, crise social, crise política e uma forte crise econômica. O que nós temos é que fazer uma luta conjunta de defesa da ciência, defesa das universidades e principalmente da defesa da educação que o país necessita. Com isso, eu vou me encerrando, agradecendo a todos vocês por esse espaço, cumprimentando a toda a comissão organizadora. Para mim foi um prazer estar aqui no momento também de encerramento dos eventos e cumprimentar a Lúcia pela sua brilhante exposição, do olhar bem da saúde. Nós temos um hospital, que eu nem me referi, então nós tivemos a gestão da educação e a gestão da saúde num hospital de ensino. O que vocês podem imaginar, a complexidade que de fato é tudo isso. Mas, enfim, muito obrigada, muita saúde para todos e que todos realmente tenham sido contemplados nas suas expectativas em relação a esses dias tão ricos de programação, de debate e de aprendizagens. Muito obrigada. Obrigada, professora Carmen Lúcia. Eu acredito que, apesar de partirem de perspectivas diferentes, acho que as falas se complementam em pensar não só os prejuízos que a pandemia trouxe, né, mas também o que nós podemos repensar, né? Porque, como disse a professora Lúcia, nós não vamos mais voltar para aquele normal, e ainda bem, né? Porque se o nosso normal for tanta desigualdade, a gente nem quer, né? A gente começou a pensar, e essas falas mostram que saúde, educação são elementos de conexão, é na coletividade, é na comunicação, na empatia e principalmente na escutativa, que nós damos atenção a essas pessoas e a todas as pessoas, em especial as pessoas em vulnerabilidade, né? Por isso é importante a formação humanizada para todas as áreas do conhecimento, não só para a saúde, né? E, enfim, a professora Carmen Lúcia enfatizou os esforços das universidades em minimizar os danos, em criar estratégias para cuidar das pessoas, mesmo apesar da falta de investimentos. Aí eu vou associar a pergunta que eu ia fazer com a pergunta da Ana Munari, só para a gente fechar e se vocês quiserem e puderem dizer algo assim sobre isso, mas o conhecimento científico demora a ser incorporado pela população. A professora Lúcia trouxe bem isso e a gente tem observado isso. E tanto é que, apesar dos muitos esforços em comunicar medidas de prevenção, ainda assim a ciência enfrenta descrença. Só sair na rua a gente vê que tem gente que não usa máscara, né? E a infodemia está aí, ou seja, a epidemia de desinformação.
como é que a gente estimula essas redes, como é que a gente sensibiliza para a colaboração e consegue furar as bolhas para comunicar melhor com a população, né? Porque a gente vê o esforço, né? E a gente conversa com os alunos, mas como a gente faz para furar essas bolhas e sensibilizar? Acho que é uma pergunta um pouco ampla, né? A gente deveria fazer até uma outra mesa para pensar sobre isso, mas eu deixo para vocês, se quiserem comentar. Obrigada. Vou começar, Lúcia. É uma pergunta ampla, Lili, realmente, né? A educação é um processo de desenvolvimento de pessoas. Uma universidade não trabalha só com a formação de profissionais, ela trabalha com um processo de formação de cidadãos. A educação é um processo longo, difícil. Quando eu disse que desacortinou, é porque, de fato, eu vou ser bem direta. Evidenciou que falta muita educação nesse país, mas muita. E nós temos ainda exemplos que acabam, porque o que faz as pessoas realmente serem educadas é a coerência entre o que se fala e o que se faz. Então, nós tivemos práticas que desconstituíram a ciência, que desmobilizaram e de lideranças que são importantes para que as pessoas também olhem os exemplos e sigam. Penso que é um processo que ainda vai ser longo, de um pensamento mais solidário, mais coletivo, mas eu não vejo outro caminho a não ser, de fato, superar, né, a ignorância, porque muitas vezes até não é uma questão de escolaridade, mas é de mentalidade. E isso é o que, de fato, nós estamos sentindo que alguma coisa deu errado, alguma coisa não está certa. No meu entendimento, e me permitam dizer isso, porque não é possível essa falta de consciência, esse fato de dizer não vou usar máscara, ou não, eu não posso aceitar que se diga eu não vou me vacinar. Eu penso que assim, ó, quando nós tivemos os nossos filhos e fizemos as vacinas, nós não questionamos de onde eram, nós fazíamos, porque acreditávamos que a vacina minimizava a doença. E isto que eu entendo a dificuldade do nosso país e do mundo. O momento está difícil. O momento está desacortinando as intolerâncias e uma mentalidade bastante egoísta. E eu acho que não tem outro processo a não ser o processo de educação, que começa lá, de pequenininho, vai grande, a vida toda. No nosso mundo hoje é a vida toda. Não é só conhecimento, mas são as mentalidades. É um pensamento tolerante e flexível e respeitoso em relação ao outro. Então, acho que é por aí que a coisa muda, mas é demorado. Eu concordo plenamente, acho que esse é o caminho, a educação. Tem um estatístico, Samuel Wilkins, que falou, citando o H.G. Wells, né, dizendo que no futuro, eles diziam, a capacidade de pensar estatisticamente vai ser tão importante para o exercício da cidadania quanto saber ler e escrever. Eu acho que esse futuro chegou. A gente precisa saber interpretar, por exemplo, né, não só um artigo científico, uma notícia de jornal, uma notícia de rede social, uma mensagem de WhatsApp. Então, é esse letramento assim, da população em termos da questão, né, letramento científico, assim, então, e eu acho que é um investimento de longo prazo mesmo. Eu penso numa imunização contra fake news, né? Eu vejo que quanto mais assim a gente informa, quanto mais a gente consegue estar no território, quanto mais a gente consegue realmente fazer uma extensão dialógica, né? Eu acho que mais as pessoas confiam em nós, mais a gente consegue também transmitir a importância dessas questões. Mas não é uma coisa fácil, eu concordo com a Carmen que é lento, é para o futuro, mas é isso que a gente está fazendo aqui, né? Esse é o papel da universidade, é a nossa missão e é no que a gente acredita.
Obrigada, professoras, pelas falas tão generosas e tão importantes nessa noite. Eu acho que eu, como professora que trabalha com comunicação, fico também pensando como fazer, né? Como se comunicar melhor. E também acredito que a gente precisa tentar encontrar estratégias outras de comunicação mesmo. Eu agradeço muito pela disponibilidade, pela generosidade das falas desta noite. Os comentários aqui no chat são todos parabenizando as falas maravilhosas, que é excelente ouvir essas falas ao final dessa semana, com tantas reflexões. Então, muito obrigada. Com isso, eu encerro essa mesa e agradecendo mais uma vez, e vou passar a palavra à Rosângela Gabriel, que é a nossa coordenadora do programa de pós-graduação em letras da Unisc. Obrigada. Bom, obrigada, Aline. Muito obrigada, professora Lúcia. Muito obrigada, professora Carmen. É um privilégio, né, poder dizer essas últimas palavras nesse encerramento com chave de ouro do nosso evento, porque ao longo de toda essa semana nós discutimos a leitura, né? O nosso colóquio, nosso 10º colóquio, é dedicado à discussão da leitura e exatamente como a leitura, né, vai configurando, né, o nosso pensamento. Então, leitura e cognição, né? E quando a Lúcia falava da imunização, né, para essa desinformação, que não é algo gratuito, né? É algo muito bem planejado para que nós nos desinformemos, além de haver digamos assim, um decréscimo enorme no financiamento da educação, da ciência e da tecnologia, há um financiamento sistemático da desinformação. Né? Então, nós precisamos realmente criar esses anticorpos para essa desinformação e talvez a formação de leitores, né? E a formação de leitores críticos, de pessoas que sejam capazes de interpretar e de coordenar informações, né, e colocar essas informações em xeque, né, de forma um pouco menos ingênua, né, seja talvez a forma de nós conseguirmos avançar, né, já que nós não podemos, desse momento, parar a força da desinformação, pelo menos, né, impulsionar a força da informação. Eu gostei também muito de uma fala, de uma frase, anotei aqui, qual é a saúde que não é coletiva, né, Lúcia? Qual a educação que não é coletiva? Né? Então, talvez esse pensamento seja o pensamento no qual nós precisamos evoluir, né? Em termos de reflexão de que esse planeta, tudo isso que a gente vive é coletivo, é de todos e precisa ser bom para todos, porque se for bom só para alguns, né, a gente vai acabar com ele e conosco junto. Eu queria dizer também que o evento como esse é também um produto de uma força coletiva, né? Uma força coletiva em que várias mãos trabalharam de forma muito, muito, muito sistemática, durante muitas horas, a Universidade de Santa Cruz do Sul colocando todas as suas estruturas, né, a serviço da promoção do evento. Vários colegas, vários alunos, vocês não têm ideia da quantidade de WhatsApp que foram trocados durante essa semana, né? Porque como fazíamos o evento todo online, precisávamos estar nos corredores, onde é que estavam os nossos corredores? Então, milhões de mensagens aí, e uma força coletiva muito grande dos nossos alunos da graduação, dos nossos alunos de mestrado, dos nossos alunos de doutorado, dos nossos egressos, né? Dos professores de várias universidades que estavam contribuindo, né? Dos nossos intérpretes, né? que estão aqui interpretando todas essas falas, né? Então, talvez uma das formas de a gente furar as bolhas, né, pegando um pouco o gancho na fala da Aline, seja promovendo mais momentos de interação, em que a gente desfaça as bolhas né, desfaça as bolhas do norte e sul, do Brasil, exterior, né, das federais e das comunitárias, enfim, quanto mais a gente conviver uns com os outros, né,
mais a gente tem chance, né, de se conhecer e de ver que tem gente do outro lado, né? Que também tem gente do outro lado que está tentando acertar. Então, muito obrigada, né, a todos vocês. E convido, então, agora, pessoal, às 7h30, né, 19h30, a gente vai continuar o nosso evento mostrando um pouquinho dos lançamentos dos professores, dos alunos, dos livros, revistas, enfim. A gente vai fazer essa segunda parte dessa noite na sala do chimarrão. Então, nós vamos fechar essa sala e vamos voltar, né, na sala do chimarrão. A gente vai pegar o corredor, né, da nossa plataforma virtual e vamos lá para a sala do chimarrão. Mas acho que hoje à noite não vai ser chimarrão, acho que vai ser um vinho, talvez um chazinho, né? Então a gente vai diversificar um pouquinho. Uma aguinha, né, Aline? Tá ok, então. Muito obrigada. Muito obrigada, Carmen. Muito obrigada, Aline. Muito obrigada. Acho Boa que a noite. Lúcia já teve que sair. Boa Ela noite. teve que sair. Tchau, tchau, É. gente. Uma Tchau, boa tchau. noite, Boa muito noite. obrigada a todos. Boa noite.